Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje, como sendo terças e quintas-feiras, nós estamos estudando ou tendo este devocional no livro dos Salmos e hoje vamos estar lendo o capítulo de número 47. E este capítulo nós vamos trazer duas vertentes. A primeira é a vertente histórica dele. Nós vamos ter uma visão do que ele significa historicamente, é algo bem interessante, principalmente para aqueles que gostam de estudar a Bíblia Sagrada. Mas nós tomaremos mais tempo neste salmo, tirando de um dos seus versículos uma lição muito importante para os nossos dias, principalmente para nós que estamos imergidos em igreja, cada vez se modernizando mais. Há uma palavra que me chamou a atenção e eu desejo de todo o coração compartilhar com você. Vamos, portanto, ao Salmo de número 47, são somente 9 versículos, e o texto diz o seguinte: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com a voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Portanto, este texto 47 de Salmos, nós vemos um tema que coloca o Senhor, Deus, um rei, gerenciando, dominando, reinando sobre toda a terra. E esta seria a primeira ligação que eu me pergunto: será que isto, no sentido histórico, real, da nossa história da humanidade, já aconteceu? Não. Alguém pode dizer, irmã, Deus sempre foi rei sobre todo mundo, porque Deus é Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Sim, no tocante às coisas espirituais, Deus, ele sempre foi e sempre será soberano e Deus dos deuses, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas este salmo tem várias colocações que mostram que a sua aplicação é terrena. Não só ele fala sobre o reino sobre toda a terra, mas ele diz que submeterá os povos, as nações, debaixo dos nossos pés. E aí você pergunta, quem somos os nós aí? Será que está falando de todo o povo de Deus, da igreja? E aí eu olho para o versículo seguinte, que foi o 4, que fala que ele escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. E quando eu me lembro do contexto bíblico, a questão da nossa herança, ele tem uma significação da terra que Deus nos dá por herança. Então, quando, por exemplo, o povo de Israel, as tribos, entraram na terra prometida, então houve o mandato de Deus de dividir a terra para ser a herança de cada uma daquelas tribos. Então, esta colocação trata-se do território que estas tribos iam ter, e você vai encontrar estas realidades todas que nós lemos neste salmo. O cumprimento delas ainda não aconteceu em nossos dias, nem para trás da história. Estamos aqui gravando este vídeo no finalzinho do ano de 2023 e para trás jamais isto houve desta maneira, um tempo onde o rei de todas as nações da terra fosse o Senhor e ele fosse aquele que dividisse a herança da nação de Israel neste contexto de ele ser um Senhor sobre a terra. Mas isso acontecerá num período que a Bíblia chama de milênio, e nós vemos a narração mais prescritiva deste período no livro de Ezequiel, portanto, uma palavra profética que Deus deu a Ezequiel, inclusive o fazendo ter visões
E esta descrição, a partir daí do versículo 43 até o final, portanto, os últimos 5 capítulos de Ezequiel, vão trazer esta prescrição ideal deste período milenial, com muitos detalhes, para que nós possamos aprender dele. Portanto, este é o entendimento histórico, que falamos de histórico no sentido do entendimento, mas esta história, como acontecimento, ainda está para acontecer. Quem diz amém? Glória a Deus. O segundo sentimento que nós trazemos neste texto é algo que eu gostaria de aplicar do meu coração para mim e para você. Está no versículo 7, que diz o seguinte: pois Deus é o rei de toda a terra, e termina com as seguintes palavras: cantai louvores com inteligência. Eu quero repetir esta parte que gostaria de enfatizar. Cantai louvores com inteligência. A partir destas palavras do salmista, eu gostaria de trazer alguns pensamentos para nós crentes dos nossos dias atuais, acerca do nosso louvor a Deus. E quando chamo de louvor, claro que você pode louvar a Deus de muitas maneiras, mas a maneira mais conhecida são os cânticos que nós entoamos a Deus. Ora, a palavra do Senhor em outros textos bíblicos, por exemplo, aquele que diz que nós fazemos a Deus um culto racional. Não só em textos explícitos como este, eu observo todos aqueles que adoram a Deus, todos aqueles que comentam sobre Deus, toda a realidade da descrição bíblica divina sendo algo racional. Ainda que explique com palavras racionais a realidade espiritual, por exemplo, o assunto de pecado, assunto de vida eterna, assunto da nossa realidade de sermos corpo, alma e espírito. Todas essas são coisas que nem todas elas são palpáveis. Em verdade, a maioria delas não são. Quando nós estamos falando de assuntos que não são materiais por natureza, estamos falando de assuntos espirituais. Mas a Bíblia ensina, fala, descreve, explica assuntos espirituais usando o nosso racional. Nós não precisamos de ter um entendimento, um transe espiritual para entender as razões, as explicações, a lógica da Bíblia Sagrada. É bem verdade que a atuação do Espírito convencendo o nosso coração é uma atuação divina. Mas tudo começa com um entendimento consciente da palavra de Deus. E aqui nós vemos mais um destes, por que não dizer clamores, de um salmista inspirado pelo Espírito Santo. Tanto é inspirado pelo Espírito Santo que ele está falando de um reino, de uma ocasião que está para acontecer num tempo depois daquele que nós vivemos. E este homem já viveu há muitos e muitos anos atrás. Portanto, ele escreveu este salmo na inspiração do Espírito Santo, uma inspiração, neste sentido, totalmente profética. Ora, trago este pedacinho descontextualizando, porque o contexto deste texto, nós já falamos dele, é acerca do milênio, mas trago esta palavra que é de maneira direta e indireta, repetida pela Bíblia, de que nós devemos cantar, de que nós devemos louvar a Deus com inteligência. Primeiro, quero desfazer o entendimento ou burlar de alguns que nos encontram por sermos crentes faltos de inteligência. Isso não podia ser mais longe da verdade. E se isso tiver alguma dúvida, que nos venha questionar para descobrir a nossa inteligência. Deus mesmo não só nos fez inteligentes, mas aqueles que leem a Bíblia estão aqui vendo claramente que o Senhor quer ser louvado com inteligência. E a inteligência fala de nós usarmos palavras que constroem as verdades de Deus. Por muitos tempos, centenas de anos, a igreja tem cantado hinos que têm mensagens, que têm palavras inteligentes de adoração a Deus. Quando você lê um livro como este, os Salmos, você vê um inário. Na verdade, nós não usamos os Salmos como inários, alguns dos nossos servos de Deus compõem hinos baseados em textos dos Salmos, mas os Salmos para o povo de Israel é um inário. E são salmos inteligentes. São salmos que falam da grandeza de Deus, da glória de Deus e outras coisas mais.
Muitos de nossos hinos são orações a Deus, são pedidos, são agradecimentos, né? Outros hinos lindos são hinos que ensinam por eles, nas suas letras, nas suas escrituras, copiam a palavra de Deus, contam histórias que estão na palavra de Deus, repetem a palavra de Deus, ensinam sobre a palavra de Deus. Ali está explícito a doutrina através das letras destes hinos. Mas nós temos notado que na recente história do cristianismo, das igrejas evangélicas e da himnologia, uma mudança radical, não só nas características do lado de fora, de suas luzes, instrumentos e etc., mas de uma mensagem repetitiva de pouca inteligência. Enquanto, por um lado, eu vejo algumas músicas, poucas, mas alguns, que usam profundidades líricas e poéticas, e nós encontramos erros doutrinários, teológicos, bíblicos, mas muito entre as poesias, você olha aquela beleza poética, digo porque já me chamou a atenção 2 ou 3 delas, eu fiquei encantada com o teor e a capacitação poética daqueles autores. No entanto, não só alguma coisa no meu coração, e digo isso porque, melhor dizendo, no espírito, não me batia muito bem, mas logo, ao procurar a letra, ver bem e ler, nós encontramos qual era o problema. Mas a maioria dos hinos modernos estão despidos, inclusive, desta profundidade e estão usando palavras repetitivas. Há uma certa fase do hino, os hinos agora têm uma construção mais parecida uns com os outros, e eles chamam uma parte chamada de bridge, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que se chamaria, mas é uma parte que ela é muito mais repetitiva. Às vezes poucas palavras. Há uma ideia que não é tão recente, mas que eles chamam de espontâneo, um louvor espontâneo, que fica só aquele som de fundo, e a pessoa vai repetindo uma palavra, e a pessoa naquela palavra fica sentindo supostamente a Espírito de Deus e etc. E eu quero compartilhar algo com você sobre isso, que talvez você não conheça. Quando nós estudamos, e eu tive a oportunidade, e estou fazendo ainda sobre isso, estudando sobre a nova era, estudando sobre alguns escritores do cristianismo progressista, que é um movimento que tem crescido grandemente aonde eu vivo, neste país, nos Estados Unidos, e já tem se espalhado por todo mundo, em verdade, por que não dizer, até nasceu em outro lugar que não aqui, mas tem se espalhado demais neste país. Então, lendo alguns dos seus autores, você encontra uma instrução ao que eles chamam de espiritualidade. E eu quero dizer que os autores que eu estou lendo, em sua maioria, são conhecidos como evangélicos. Origens diferentes de facções evangélicas, ou melhor até dizendo cristãos, mas com o nome de Deus, de Cristo e etc. e tudo isso. Mas um cristianismo, uma mensagem que está cada vez mais diferenciada da palavra de Deus. Mas fora isso, eu quero focalizar na música. Porque parte das suas práticas de espiritualidade são estas repetições. Existe um estilo, um tipo de oração que tem sido ensinado por estes mentores espiritualistas, que tem crescido demais aqui nos Estados Unidos. As pessoas têm consumido cada vez mais os livros, muitos livros vendendo isso, porque é um processo de espiritualidade. Então, é feito esta oração meditativa, uma oração que às vezes se detém numa palavra e fica, e eles ensinam como mover, que tipos de perguntas fazer, e como sentir e etc. E nós vemos um paralelo com estes movimentos de hinos que também repetem e etc., essas coisas todas. E quando eu comecei a estudar isso, eu vejo, digo não pela minha imaginação, não é porque eu estou enxergando isso, é porque estes autores escrevem, de que há uma influência. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com a voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra.
Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantar das religiões, dos pensamentos filosóficos orientais. O que é isso? Que vem da área ali de China, da área ali da Ásia, cuja religiosidade, cujo entendimento de mundo é baseado em duas religiões orientais muito conhecidas, o budismo e o hinduísmo, mas cujas origens práticas e de crença são semelhantes, e cujas experiências espirituais também o são, mas que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E nós agora, quando vemos isso, a gente diz, poxa, isso é uma moda, e a gente sente a presença de Deus. E o que eu vou ligar para você no mundo, deste processo religioso que está se misturando com o cristianismo, você vê um mundo onde a nova era tem entrado determinadas práticas, por que não dizer no cristianismo da igreja? Eu não estou dizendo no Brasil, não tenho esta realidade como sendo uma evidência, eu estou dizendo o que está acontecendo aqui. Agora, se isso está chegando, eu gostaria de alertar você para que abra o olho. Porque no mundo deles, esta repetição se chama mantra. E muitos médicos e muitas pessoas que são coaches, positivistas, escrevem em seus livros, às vezes separados do assunto de religião, mas quão importante é as afirmações, estas mantras para nós mesmos, poucas palavras, mas verdades que nós repitamos para nós mesmos. Agora, você mistura essa realidade de mantras com uma religião ocidental e mesclado com um palavreado cristão, e nós estamos querendo, a nível de artistas, vender para a Igreja Santa de Jesus, de que isso é o Espírito de Deus. O que nós vemos na prática, e nós olhamos as imagens das igrejas cantando e aquelas pessoas ali, etc., tão relaxadas, estão mais suscetíveis ao encontro espiritual, à palavra, mas eu vou dizer o que eles não estão. Eles não estão mais animados, mais alertas, mais fortalecidos na fé. E eu quero dizer para mim e para você que a palavra nos chama a louvar ao Senhor com inteligência. E quando nós crentes, aleluia, e eu sou crente pentecostal, eu creio, vivo, sinto a presença do Espírito de Deus na minha vida. E quando a outra presença espiritual vai chegando perto, é o Espírito de Deus que dentro de mim diz, isso não é meu. Algumas vezes a minha mente detecta o erro, algumas vezes não detecta. Mas no Espírito, porque aqui habita o Espírito de Deus. E eu não sou melhor do que ninguém, qualquer um que é nascido de novo, agora tem que ter experiência do novo nascimento. Agora tem que ter experiência do novo nascimento. Aqueles que têm o Espírito habita nele. E este Espírito, quando está, ele nos permite saber, nos permite sentir. E nós vemos claramente, não venha para nós, aleluia. São dezenas e dezenas e dezenas de décadas que nós louvamos ao Senhor com os nossos hinos, que falam inteligentemente da glória do nosso Deus, da salvação do nosso Deus, do poder do nosso Deus, das maravilhas do nosso Deus, do futuro que o Deus, nosso Deus propõe para nós, aleluia. Daquilo que Deus tem feito entre nós, das histórias bíblicas. E a palavra nos chama hoje a seguirmos, cantamos inteligentemente. Deixemos de lado os mantras para evangélicos. Aleluia! Eles não pertencem a nós. Eles não pertencem ao Espírito de Deus. Que nós possamos abrir os nossos olhos para entender o que provém do Senhor ou não. Que Deus abençoe a igreja e nos dê sabedoria em nome de Jesus. Nós não estamos julgando A nem B, porque o texto bíblico me ensina uma verdade. A nossa luta não é contra carne
nem sangue. Aleluia. Eu não tenho nada contra ninguém, mas enquanto o Senhor me der fôlego de vida, eu vou depender a palavra de Deus e o poder de Deus verdadeiramente. As duas estacas. O Senhor Jesus disse: errais porque não conheceis a palavra nem o poder de Deus. Mas nós, crentes pentecostais, conhecemos as duas coisas. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.